Fala, mentes curiosas! Sejam muito bem-vindos ao Curiosamente! Sabe aqueles castelos lindos que vemos nos filmes? Ou aquelas roupas exuberantes, os guerreiros empunhando suas espadas e partindo em seus cavalos para proteger o reino? Tudo isso é mágico, né? Parece até coisa de filme. Mas e se eu te contar que isso existiu de certa forma? Sim, essa foi a Idade Média, a tão famosa Era Medieval. E é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma curiosidade. Agora, vamos pro vídeo! A vida na Idade Média. No século V, no ano de 476 d.C., com a queda do Império Romano, a desestruturação militar, decadência da economia baseada em escravos e as invasões dos povos germânicos que viviam no leste das fronteiras de Roma, se inicia o que conhecemos como Idade Média ou Era Medieval. Magia, cavalos, espadas, guerreiros, reis, rainhas, quanta riqueza histórica em uma só época, mas nem tudo era flores. A menos que você fosse parte da realeza, da nobreza ou do clero, você teria muita coisa para se preocupar. A vida era bem puxada e com muitos riscos para aqueles que não faziam parte do alto escalão da sociedade, que eram a maioria das pessoas. O dia para um camponês normal ou um servo da realeza começava bem cedo. Às 5 horas da manhã, o sino da igreja tocava e todos aqueles que não fossem da realeza ou da nobreza deveriam tomar café da manhã com suas esposas e filhos, que no geral comiam quase sempre mingau de pão e se dirigiam à igreja para rezar suas almas e assim começar um longo dia de trabalho. O pai e os filhos mais velhos, de 12 anos em diante, em sua maioria, iam para o campo, colher trigo, cevada, temperos e outras plantações. A mãe e os filhos mais novos cuidavam das hortas e das galinhas. Aproximadamente às 10 horas da manhã, eles paravam para almoçar. Sempre que possível, comiam peixe e voltavam para o trabalho sem descanso, até que o sol fosse embora. Voltavam para suas casas, de um cômodo apenas, com tetos de palha e chão de terra batido, e dormiam em amontoados também de palha, à luz de velas feitas de sebo. Aos domingos, muito contrário do que vivemos hoje, a única diferença de um dia normal é que participavam da Santa Missa e eram instruídos a temer mais o diabo do que adorar a Deus. Assim, as pessoas viveram por mais de 10 séculos. Andar nas florestas era extremamente perigoso, principalmente durante a noite, uma vez que estrupadores, assassinos, saqueadores eram expulsos do reino e rondavam as terras do rei. Viviam às escondidas na mata. Foi uma época muito violenta, com muita pouca higiene, proliferação de doenças e expectativa de vida muito baixa, beirando os seus 35 anos de vida, devido à própria violência e condições precárias de saúde. Metade dos bebês nascidos não chegavam a seus 2 anos de vida. Muitos homens morriam em brigas de bar, batalhas, defendendo sua família de malfeitores e doenças. Mulheres eram mortas por traição e desobediência, quando davam a sorte de não serem estupradas e assassinadas. Isso tudo sem falar da fome. Ter uma boa refeição era só para os nobres e membros da realeza, que ingeriam aproximadamente 9.000 calorias por dia. Enquanto isso, os pobres tinham que se contentar com os restos de pão que sobravam e fuligem para sobreviverem. Tinham poucas profissões: artesãos, ferreiros, camponeses e os famosos cobradores de impostos do reino. Esses, em especial, viviam uma vida melhor que os outros, mas eram selecionados a dedo para o cargo. Os cobradores de impostos coletavam tudo o que era colhido nas terras, ouros, animais, e em troca prometiam aos camponeses paz e que pudessem viver nas terras do reino. Nas cruzadas, todos deveriam batalhar, servos, camponeses, nobres, mas na linha de frente, os mais pobres e com as piores armas, enquanto os nobres vinham logo atrás, empunhando belas espadas, vestindo armaduras e montando em lindos cavalos. Eles eram a tropa de elite da corte. De todas as vítimas dessa época, a maioria foram mulheres.
O teólogo Tertuliano, que viveu de 160 a 220 d.C., afirmava: Tu és a porta do diabo. Tu consentiste na árvore, foste a primeira a desertar as leis divinas, se referindo a Eva de Adão. Logo, os homens enxergavam a mulher como um ser inferior e pecaminoso, que deveria herdar o inferno e a morte. Muitas foram acusadas de bruxaria por motivos banais. As mulheres deveriam obedecer seus maridos em todos os sentidos, não poderiam levantar a voz, muito menos negar o coito. Apenas quando eram permitidas, tinham períodos de abstinência por estarem menstruadas, que chegavam a durar 93 dias. Até os padres e papas tinham mulheres e fornicavam, visto que o celibato só foi obrigatório a partir dos anos 1500 e, mesmo assim, demorou algumas décadas para ser implementado. O coito, por si só, deveria ser feito apenas em uma posição, de preferência com o casal vestido e com um lençol furado os separando. Sim, eles tinham nojo de encostar na pele feminina, pois diziam ser uma pele pecaminosa e suja. Nem mesmo as rainhas, esposas dos reis, fugiam disso. Essa época obscura terminou no século XV, 10 séculos depois, e o marco final da Idade Média foi em 1453, quando os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino. E aí, curiosos, será que teria sido legal viver nessa época? Suponho que alguns de vocês não gostariam. Eu, particularmente, acho que não seria tão legal assim, a menos que eu tivesse nascido filho do rei. Bom, isso é tudo, pessoal! Não se esqueçam de deixar o like para ajudar o seu amigo curioso. Comente o que achou do vídeo ou deixem suas sugestões para os próximos vídeos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima, Mentes Curiosas!